umbral com o palestrante Osmar Barbosa. Palmas para ele, 40 minutos. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre umbral. Muita gente que não conhece o espiritismo não sabe nem o que significa a palavra umbral, né? Umbral, a palavra em si quer dizer divisória, divide alguma coisa. Normalmente aquela soleira que a gente tem na porta da nossa casa entre um ambiente e outro, aquilo ali é chamado de umbral, né? É o que divide um lugar do outro. O espiritismo, que é para o católico, que é para o cristianismo, inferno, para nós é umbral. É a região de sofrimento, onde os espíritos que não se comprazem, que não se comportam de uma forma correta, são atraídos naturalmente para essa região. Nós, espíritas, não acreditamos em castigo. Nós não acreditamos que Deus, com tanta perfeição, com tanto amor, seja capaz de desejar que um filho seu vá arder na chama dos infernos. Nós não acreditamos nisso. Umbral nada mais é, as regiões de sofrimento nada mais são do que locais atrativos. Nós somos atraídos para lá dependendo da nossa condição psíquica, como estamos espiritualmente. Eu, particularmente, acredito muito nisso. Acredito que a evolução espiritual, ela se dá de forma evolutiva para o espírito. As informações que eu tenho dos meus mentores espirituais é que cada vez que a gente evolui, nós tornamos o nosso espírito mais sutil, de forma que quanto mais sutil nós estejamos, melhores serão os locais a qual nós teremos acesso na vida espiritual. E aí vem a lei de causa e efeito, a lei de merecimento. Eu acredito muito nisso, pelo merecimento, porque o assassino e a vítima não podem acordar no mesmo lugar. Não é justo que um assassino acorde no mesmo lugar da sua vítima. Por isso nós, espíritas, acreditamos que existam cidades espirituais, planos transitórios, né? Várias dimensões espirituais, que somos atraídos para essa dimensão de acordo com o nosso estado espiritual, com a nossa condição perispiritual. Fazer o bem vale a pena? Fazer o bem vale a pena. Porque quanto mais bem você faz, mais sutil se torna o seu corpo espiritual, de forma que você terá acesso a locais mais sublimes da criação. Acredito muito nisso. Nossa, como eu acredito nisso. Porque nos meus desdobramentos, quem não me conhece, eu sou Osmar Barbosa, estou presidente do Hospital Amor e Caridade, tenho mais de 60 livros psicografados e lançados, e todos os livros que eu escrevo em desdobramento. Tudo começou comigo com um livro chamado 5 Dias no Umbral. É um best-seller, mais de 1 milhão de cópias vendidas. Foi o livro que proporcionou que nós construíssemos esse hospital. Foi e é com recurso dos livros que nós mantemos todas as nossas obras, todos os nossos projetos assistencialistas. E nesse primeiro livro que eu escrevi, eu conheci o umbral, porque até então eu não imaginava como seria o umbral. Estive lá com um grupo de espíritos, onde nós tivemos lá uma missão maravilhosa de salvar uma menina que havia sido assassinada numa comunidade do Rio de Janeiro, chamada Soraya. Esse livro é um best-seller, vai virar filme, já negociamos com a produtora, temos agora uma reunião esse mês, lá em Curitiba, para fechar os detalhes da produção do filme, que vai para o cinema, acredito que até 2026. Então, tudo começou com uma viagem que eu fiz a umbral ao lado dos meus mentores. E hoje eu quero apresentar para vocês, falar um pouco sobre essa região, de onde a maioria de nós viemos. A maioria de nós que estamos aqui, segundo o nosso querido e amado irmão Chico Xavier, viemos do umbral. Inclusive ele, questionado de onde vieram os espíritos,
O Chico foi categórico. Todos nós viemos do umbral. A maioria dos espíritos que estão aqui nesse plano vieram dessa região de sofrimento, inclusive eu, disse o Chico. Eu também vim do umbral. Então, o umbral é uma região purgativa, é o purgatório dos católicos, é o inferno dos evangélicos, né? É uma reunião, é um local onde reúne espíritos arrependidos, suicidas, alcoólatras, drogados, né? Todos os espíritos passam por essa região, porque essa região é como se fosse uma região depuradora. Nós precisamos passar por lá para tirar algumas mazelas do nosso corpo espiritual, pois tudo aquilo que a gente deseja ao outro acaba voltando para nós. Nenhum de nós fica impune às leis naturais do nosso Pai. Todos nós somos responsáveis por tudo que fazemos e colhemos na vida espiritual o fruto da semeadura terrena. Lá na Torá, no Velho Testamento, está escrito que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Dente por dente, olho por olho. Vocês lembram disso? Lá no Velho Testamento? Não é, pessoal? Tá ou não tá? Aí veio Jesus e disse o quê? Não faça ao outro aquilo que você não quer para você. Não foi isso que Jesus disse? Veio Allan Kardec e disse: colheremos na vida espiritual o fruto da semeadura terrena. Ou seja, o que Kardec disse é a mesma coisa que está escrito na Torá. Dente por dente, olho por olho. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Então, nos planos de Deus, são subdivididos com regiões espirituais. Essa região, vocês estão vendo na foto, é uma região de sofrimento, escura, densa, fria, úmida. O sol não consegue adentrar essa região, tamanha é a densidade dos espíritos que estão ali, porque é uma região criada pela nossa mente. Já atrás dessa foto que vocês estão vendo aí na imagem, vocês estão vendo uma cidade espiritual. Essa aqui é a colônia espiritual Amor e Caridade. É bem diferente, né, pessoal? É clara, é bonita, tem verde, tem prédios, tem pessoas, tem animais. Mas vamos falar um pouquinho hoje do nosso querido umbral. O umbral localiza-se em um universo paralelo que ocupa um espaço invisível aos nossos sentidos, que vai do solo terrestre, de onde nós estamos aqui, até algumas dezenas de metros de altura na nossa atmosfera. A gente tem aquela ideia de que o inferno é para baixo, né? Não é não, gente. Para baixo é só terra mesmo, socada. Para cima é que estão as coisas de Deus. Para baixo é onde a gente se sustenta, é onde a gente vive. Daqui para cima estão as regiões evolutivas, densas e mais sutis. Pode pular, filho. O umbral é descrito por quem esteve lá como sendo um ambiente depressivo, angustiante, de vegetação feia, ambientes sujos, fedorentos, de clima e ar pesado e sufocante. A vegetação varia de acordo com a região do umbral, muitas vezes constituída por pouca variedade de plantas. Eu estive lá já algumas vezes e realmente é um lugar medonho. Nessa região nós temos alguns vales, principalmente o Vale dos Suicidas, onde o suicida fica enterrado até o pescoço, sofrendo, se lastimando. O que mais eu ouvi lá, eu escrevi um livro sobre isso, está aí para você estar na livraria, além dos 5 dias no umbral, eu escrevi o Diário de um Suicida. E eu vi um suicida ficar preso em seu caixão por meses, vendo o seu corpo apodrecer e não ser resgatado, sofrendo. Eu vi suicidas enterrados até o pescoço nessas regiões, sofrendo. Sabe o que mais eu ouvia lá, pessoal? Adivinha, o que mais que eu ouvi quando eu estava lá em desdobramento ao lado dos meus mentores? Alguém tem uma ideia do que mais um suicida grita lá no umbral? Mãe! Socorro, mãe! Me tira daqui, mãe!
É o que mais se ouve nesse lugar. Os espíritos lamentando por ter tirado a sua vida, chorando, sofrendo, porque a morte não tira a dor da gente. A morte não modifica nenhum de nós. Nenhum de nós cria asas ou chifres depois da morte. Nós seremos o que somos depois da morte. Vocês verão isso um dia. Quando vocês se verem fora do corpo de vocês, vocês entenderão o que eu estou falando aqui hoje. Nada muda pelo fato de você ter morrido. O que pode mudar é o arrependimento do tempo perdido e desperdiçado, das oportunidades que você teve aqui de consertar a tua caminhada e não o fez. Pode pular, filho, por favor? As árvores são normalmente de baixa estatura, com troncos grossos e retorcidos. Quase não tem folha, pessoal. Lá não tem folhagem, as árvores são só esqueléticas. Parece que houve um grande incêndio no umbral. É tudo preto e escuro. É possível encontrar alguns tipos de animais e aves desprovidas de beleza. Tem muito urubu no umbral. No umbral se encontram montanhas, vales, rios, grutas, cavernas, penhascos, planícies, regiões de pântano e todas de formas que podem ser encontradas na Terra. Não é diferente daqui. A diferença do umbral é que ela não tem luz. É escuridão 24 horas e chuva, muita chuva. Chove todos os dias no umbral. Quando eu estava lá, não sei qual livro que eu psicografei, eu perguntei para o meu mentor, por que todo dia naquela hora chove? Sabe qual foi a resposta dele? É a hora que mais acontece enterro na Terra. E as lágrimas das mães caem no umbral. Pela perda dos seus filhos, principalmente os suicidas. Pode pular, meu filho, por favor? Aqui eu ilustrei algumas cidades no umbral, para que vocês tenham uma visão, mais ou menos, de como é que são, como é que é o umbral. Muitas nuvens, muito denso, muito escuro. Pode pular, por favor? Como os espíritos sempre se agrupam por afinidade, igual a todos aqui na Terra, ou seja, se unem de acordo com o seu nível vibracional, existem inúmeras cidades habitadas por espíritos semelhantes. Algumas cidades se apresentam mais organizadas e limpas do que outras. Pode pular? Todas possuem espíritos líderes, que são chamados por diversos nomes: chefes, governadores, mestres, presidentes, imperadores, reis e etc. São espíritos inteligentes, mas que usam sua inteligência para a prática consciente do mal. São estudiosos de magia, conhecem muito bem a natureza e adoram o poder. Quase sempre odeiam o bem e os bons que podem pôr em risco sua posição de liderança. Tudo aquilo que você aprende, você não vai esquecer pelo fato de ter morrido. Se você é ruim, a maldade que está em você pode ser potencializada com seu desencarne. Que você vai perceber que você não foi punido por nada. Você simplesmente morreu. Já a bondade também pode se potencializar quando você se vê fora do seu corpo e entende quanto Deus te ama e o quanto você pode se tornar um filho melhor para Ele. Pode pular, por favor? As cidades possuem construções semelhantes às que encontramos nas cidades da Terra. Prédios mesmo, edifícios, garagens, núcleos. Eu vi tudo isso lá. Pode pular, por favor? As maiores construções são de propriedade dos chefes e de seus protegidos. Sempre existem locais grandiosos para festas e local para a realização de julgamentos dos que lá habitam. Em cada cidade existem leis diferentes, específicas, pelos seus líderes. Eu visitei uma cidade, não sei em qual livro, gente, são 62 livros, e a maioria deles fala sobre o umbral, onde alguns espíritos foram capturados e viviam aprisionados nessas cidades. Suicidas, principalmente. São capturados e viram escravos desses líderes. Ficam lá fazendo as suas vontades. Igualzinho aqui, gente. Não tem muita diferença daqui, não. Pode pular, por favor. Ninguém vai para o umbral por castigo. É bom que a gente entenda isso.
Quando eu morrer, eu fiz tanta coisa errada na minha vida, será que eu vou para o umbral? Não, pode ser que não. O que vai te levar para o umbral é o seu estado de espírito, a sua consciência como ser humano. Eu não acredito em Deus, eu acredito em nada, amigo, você vai acordar no umbral. Você não é obrigado a acreditar em Deus, mas nas leis dele você tem que seguir. Pelo menos as leis de Deus a gente tem que respeitar. Deus não gosta de fanático. Deus gosta dos seus filhos. Deus não quer você dentro da igreja. Deus não quer que você tenha religião. Religião é coisa do homem. Deus não criou religião. Jesus não criou nenhuma igreja. Pode pular, por favor? A pessoa vai para o lugar que melhor se adapta à sua vibração espiritual. Quando deseja melhorar, existe quem ajude. Quando não deseja melhorar, fica no lugar que escolheu. Quem assistiu o nosso Lar 1, André Luiz ficou muito tempo no umbral, porque ele não acreditava em nada. Ele se sentia doente. Ele não queria ajuda. A partir do momento que ele pediu ajuda, que ele orou, que ele implorou, ele foi socorrido. E isso acontece muito conosco também. Pode pular? Todos que sofrem no umbral, um dia são resgatados por espíritos do bem e levados para tratamento para que melhorem e possam viver em planos de vibração superiores. Esses hospitais que nós temos nas cidades espirituais, todos esses que têm uma bola em cima, é um hospital. São vários hospitais que tem nas colônias. São para receber espíritos que vêm do umbral. São resgatados, levados para o tratamento nas colônias espirituais. E depois são direcionados à sua colônia de origem. Todos vocês que estão aqui vieram de algum lugar. E a esse lugar retornarão. Quantos estrangeiros a gente tem? Tem alguém aqui que não é brasileiro, que é de outro país? Ou que tem o pai que é português? Ou a mãe, ou a avó que é italiano? Vai voltar para a Itália quando desencarnar. A sua origem é italiana, é europeia. Você vai voltar para lá. Por quê? Porque o seu histórico espiritual está lá, não está aqui. Escrevi sobre isso, Colônia, não lembro o nome. Gente, é muito trabalho. Pode pular, por favor. Existem muitos que ficam no umbral por livre e espontânea vontade. Osmar, eu posso viver no umbral? Pode. Pode ficar lá uma eternidade, não tem problema nenhum. Se aproveitando do poder e dos benefícios que acreditam ter em seus mundos. Pode ficar no umbral. Não quero evoluir, quero ficar aqui. Pode ficar, não tem problema. A diferença é que você vai se sentir totalmente perdido. Você vai ficar lá, as pessoas, os espíritos estão indo, estão evoluindo, estão seguindo para outras dimensões, para outros planetas, outras colônias, outros universos. E você vai ficar no umbral? Pode pular, por favor? Além das cidades, encontramos o que é chamado de núcleos. Pode pular, por favor? Não constitui uma cidade organizada como conhecemos, mas se trata de um agrupamento de espíritos semelhantes. Os agrupamentos maiores e mais conhecidos são os dos suicidas. Há vários núcleos onde ficam os suicidas. Porque suicida não é só aquele que se pendura no quarto, numa corda. Suicida não é só aquele que pula da ponte do prédio. Tem tanta gente se suicidando hoje em dia. Por exemplo, fumar. Fumar o cigarro é um suicídio. Você está matando teu corpo, você está se destruindo. Você está morrendo a cada tragada que você dá. Uma má alimentação, não cuidar do seu corpo, é uma forma de suicídio. Eu não faço uma alimentação adequada, eu não cuido do meu corpo, eu não faço ginástica, eu não estou nem aí, eu estou gordo, obeso, não estou me cuidando. Você está se matando, você está se suicidando. Você está antecipando aquele plano que você fez quando veio aqui. Todos nós, quando viemos aqui, traçamos uma estratégia, um plano de encarnação. Nós não somos acaso. Nós não somos daqui, nós somos de outro lugar. Viemos aqui fazer alguma coisa por um determinado período. Eu vou antecipar a minha volta? Vou acordar no umbral. Eu me suicidei. Pode pular, por favor? Esses núcleos são encontrados nas regiões montanhosas, nos abismos e vales. Por serem espíritos perturbados, são considerados inúteis pelos habitantes do umbral e, por isso,
não são aceitos e são levados para a cidade, e ficam rondando as cidades à sua volta. Quem conhece a Cracolândia? É aquilo ali, ó. Os caras não têm acesso a nada, fica naquele sofrimento, naquela penúria ali, porque os outros espíritos não permitem que eles entrem nos núcleos deles. Pode pular, por favor? Falar mais um pouquinho sobre o Vale dos Suicidas. Pode pular, por favor? Os bons tentam resgatar aqueles que desejam sair dali por terem se arrependido com sinceridade do que fizeram. Os espíritos ruins fazem suas visitas para se divertirem, para zombarem ou para maltratarem inimigos que lá se encontram em desespero. Pode pular, por favor? Não é difícil imaginar um local com centenas de milhares de pessoas que cometeram suicídio, todas ali unidas, sem entender o que está acontecendo, já que não estão mortas como desejariam estar. Não morre. Eu vou contar mais uma vez. Boa, tem que contar, né? Tem muita gente aqui que não sabe, né? Eu tinha 25 anos de idade, um domingo de manhã, meu telefone tocou, meu cunhado me ligou, pô, vai ter um futebol hoje, a galera. Eu, pô, cara, domingo, nós vamos lá, pô, preciso de você. Rapaziada lá do Barreira, rapaziada de Saquarema, do Rubro, do Botafogo, pô, vamos lá, pô. Eu fui goleiro do Botafogo. Fui pro futebol. Estamos lá jogando futebol, daqui a pouco saiu uma briga. Briga, naquela época, o nosso tempo, quem tem cabelo branco aqui sabe disso, não tinha. É na mão mesmo, vamos sair no tapa, tá tudo certo. Só que tinha um cara armado. O cara me deu 5 tiros. Perdi um rim, tive lesão baixa, intestino. Uma bala passou a 3 milímetros no meu coração. Fui socorrido por uma viatura da Polícia Militar, levado para o pronto-socorro de Alcântara, recém-inaugurado, em frente ao batalhão ali de Alcântara. Fui levado para o centro cirúrgico, abriu-se um túnel de luz dentro do centro cirúrgico, eu fui atraído para esse túnel. Olhei para trás, vi meu corpo. Vi os médicos em cima de mim, dando um soco no meu peito, tentando me trazer de volta. Eu falei, caraca, eu morri, velho. Morri. Fui atraído por aquela luz. Cheguei num lugar muito parecido com esse. Sentei num banquinho que tinha no jardim assim, fiquei olhando. Admirado. Eu falei, caramba, ainda bem que acordei no céu, né? Porque até então eu nunca tinha ouvido falar de espiritismo. Eu nunca tinha ouvido falar de espírito. Eu era católico igual a vocês, que vai uma vez por ano na missa. Quando vai, eu vai no enterro. Eu era esse católico aí. E eu estava muito chateado com Deus, que só tinha 25 anos. O cara me matou, velho. E para mim, aquilo, Deus não poderia ter permitido que o cara tivesse me matado. Era um absurdo eu ter morrido. E eu estava morto. Sentei no banquinho, fiquei olhando, as pessoas passavam, olhavam para mim, sorriam, simplesmente esboçavam um sorriso. Ninguém falou comigo. Como dizia assim, chegou, né, bobão? Seja bem-vindo, bobão. E eu fui me acalmando, e minha mãe apareceu. Eu tinha perdido a minha mãe com 14 anos de idade, minha mãe morreu aos 32 anos de idade num acidente de carro. Quando eu vi, mãe, agarrei, beijei. Beijei tanto, que até hoje eu sinto o rosto da minha mãe nos meus lábios. De tanto que eu beijei minha mãezinha. Ela foi e me puxou, senta aqui, filho. Eu falei, mãe, que bom, mãe. Filho, senta aqui. Sentamos nesse banquinho, ela puxou minha cabeça, botou no colo dela, começou a fazer carinho. Eu tinha cabelo nessa época. Ela falou assim, filho, você vai ter que voltar. Eu falei, não, mãe. Voltar? Eu nem... Não, mãe, eu quero ficar com você, eu não quero voltar. Filho, você vai ter que voltar, meu amor. Eu falei, mãe, mas eu não quero voltar. Eu quero ficar com você, não tem nada lá mais. Mas o que lá na Terra? Vou ficar com você, mãe. Filho, você vai ter que voltar. Seja justo, honesto e bom. Acordei 3 dias depois do coma. Acordou médium. Acordei tentando buscar onde estava a resposta para aquilo que eu vivi. E foi nas obras de Chico Xavier que eu encontrei a verdade. Estou aqui com 64 anos, contando isso toda semana, para todos vocês,
para que vocês abram a mente e acreditem nesse velho careca. Você não vai morrer. Infelizmente, no umbral também nós temos um núcleo de drogados. O curioso desse núcleo é que ele reúne todos os espíritos da América do Sul. Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina. Todos estão nesse núcleo. É bem interessante isso. Eu não lembro em qual livro, qual obra que eu psicografei, mas uma das minhas obras relata esse núcleo aí. Pode pular, por favor? Existem algumas poucas cidades de drogados de porte grande no umbral. Realizam-se grandes festas e são cidades movimentadas. Existem relatos psicográficos sobre uma região de drogados chamada de Vale das Bonecas e cidade como a de Tombo, que é liderada por um rei. Eu vi isso lá. Existe mesmo. Pode pular, por favor? Para todo tipo de vício da carne, meus irmãos, existem cidades e núcleos de viciados. Por exemplo, existem cidades de alcoólatras ou de compulsivos sexuais. Pode pular, por favor? As regiões umbralinas são as que mais se parecem com a Terra. As colônias, elas são muito futuristas, como vocês estão vendo aqui, nesse quadro atrás, né? A maioria das cidades espirituais, elas são futuristas. Tá bom, pessoal? Já o umbral, não. Umbral você encontra castelos, encontra regiões galpões, bem parecido com comunidades, favelas. É bem horroroso mesmo o umbral, como está aquela foto ali que vocês podem ver. Pode pular, por favor? Os espíritos, por estarem ainda muito atrelados à vida material, por lhe faltarem informações e conhecimento, acabam vivendo suas vidas como se realmente estivessem vivos. As necessidades básicas do corpo acabam se manifestando nesses espíritos. André Luiz, no filme Nosso Lar, bebe água, toma sopinha. Tudo isso é possível na vida espiritual. É plasmado pelos espíritos superiores para que nós não tenhamos aquela dependência da sopa, do banheiro e da água, etc. Pode pular? Sofrem por sentirem dores, sono, fome, sede, desejos diversos. No umbral, encontramos grupos de pessoas que se consideram justiceiras, coletam espíritos desorientados em hospitais, cemitérios e no próprio umbral. Tá? Pode pular, por favor? Pessoas que fizeram muito mal a outras pessoas durante a vida, em outras vidas, e pessoas que fizeram poucos amigos e por isso não tem quem as possa ajudar. Esses espíritos, sedentos de vingança e de justiça, feita pelas suas próprias mãos, conseguem aprisionar e escravizar as pessoas que capturam. Por isso que a gente tem que adquirir o mínimo de conhecimento sobre o umbral. Acho que todos nós temos que sair daqui com um mínimo de conhecimento do que nos espera. Deus queira que nenhum de vocês acorde nesse lugar, mas pode ser que até eu acorde lá também, né? Eu espero que não. Pode pular, por favor? Mas, para nosso alívio e glória do Senhor, existem os postos de socorro. Pode pular, por favor? Os postos de socorro se encontram espalhados pelas regiões sombrias do umbral. Esse local de ajuda, semelhante a um complexo hospitalar, normalmente é vinculado a uma colônia de nível superior. Nós, de Amor e Caridade, temos 2 núcleos no umbral. Nós temos 2 postos de socorro lá, onde a gente socorre espíritos que nos procuram lá no umbral e são encaminhados para a nossa colônia. Tá, pessoal? Amor e Caridade tem, Nosso Lar tem, Renascer tem, Perseverança tem. Todas as colônias espirituais têm núcleos no umbral de socorro. Pode pular, por favor? Nele encontramos espíritos missionários vindos de regiões mais elevadas, que trabalham na ajuda aos espíritos que vivem nas cidades e regiões do umbral, e que estão à procura de tratamento e orientação. Se você acordar no umbral, procure ajuda. Não fique sofrendo, não fique se lamentando, não bota a culpa em Deus. Acordou? Procura ajuda. Onde é que tem um posto de socorro aqui? Eu quero ser ajudado pelos espíritos superiores. Essa é a dica que eu dou para todos vocês. Pode pular?
Quando o espírito ajudado desperta para a necessidade de melhorar, crescer e evoluir, é levado para uma colônia, onde será tratado e passará seu tempo estudando e realizando tarefas úteis para o seu próprio bem. Tá? Então a gente não vai para o céu. A Bíblia diz que o Éden nos espera, que a gente vai chegar no céu e viver eternamente no céu. Imagina a gente no céu. Uma semana de céu, você está procurando uma vassoura, cara. Tem uma vassoura e não para varrer o céu? Não é? Então, nas colônias, nas cidades espirituais, a gente trabalha lá. Mesmo porque tem benefícios para quem trabalha lá. Pode pular? Quando se sentem incomodados e mergulhados em sentimentos como ódio, vingança, revolta, acabam retornando espontaneamente para os lugares onde saíram. Continuamos sempre com o nosso livre-arbítrio. O que eu falei ainda há pouco, que o fato de você ter desencarnado não vai mudar nada em você. A única coisa que muda é que você está sem seu corpo físico. Você vai estar mais leve, mais sutil, mais à vontade. Porque o nosso corpo é um fardo, ele é muito pesado. Pode ir? Essa é a colônia Amor e Caridade, uma capa de um livro meu. Essa imagem, ela foi pictografada por mim, explodiu na internet, todo mundo usa, é para usar mesmo. Tem as pessoas, pô, a imagem é sua, você não vai cobrar, não vou cobrar nada, é para usar mesmo. É a imagem da nossa querida colônia Amor e Caridade, tá vendo? É um pedaço dessa colônia aqui, ó, tá vendo? Essa é uma outra foto da mesma colônia. Essa imagem foi pictografada por mim. O médium, eu pictografei, eu não pintei. Eu esbocei e o artista fez junto comigo o que eu vi na cidade espiritual. Aqui na entrada nós temos o nosso querido Frei Daniel, nosso mentor, e a nossa querida Nina, recebendo as pessoas que chegam na colônia Amor e Caridade. Aqui é o Felipe chegando e um garotinho, tá vendo ali? A colônia Amor e Caridade tem muita criança na nossa colônia. A Nina Brestonini, autora de vários livros que eu psicografo, é responsável por alguns núcleos de escola, de hospitais que recebem as crianças que desencarnam vítimas de câncer. Toda criança que desencarna vítima de câncer no Brasil é levada para Amor e Caridade. Todas elas. Essa colônia que a gente representa, esse hospital, na verdade, esse hospital aqui é um pedacinho do que tem lá na colônia Amor e Caridade. Foi criada por eles. Foram os espíritos que fizeram esse hospital. Nós só executamos a mão de obra. Pode ir? As cidades espirituais, que também são conhecidas como colônias espirituais, mundo transitórios, são comunidades em que espíritos errantes criam moradia por um tempo, antes de novas reencarnações. Pode ir? No entanto, tais lugares não possuem localizações exatas, como as regiões da Terra. As colônias espirituais estão mais ou menos próximas da Terra, segundo o grau de evolução dos espíritos que habitam cada colônia espiritual. Então, daqui onde estamos até uns certos quilômetros, temos um umbral. Do umbral para cima começam as cidades espirituais. Das cidades espirituais para cima, nós temos os planos mais puros, mais sutis, as colônias mais sutis. E assim sucessivamente até chegar ao Éden, onde está o nosso Pai. Lá no livro de Urântia, explica bem isso aí para vocês. Quem tiver alguma curiosidade, estudem o livro de Urântia. Pode ir, por favor? O grupo que habita uma colônia espiritual é definido pela lei de afinidade. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo é dito que existem famílias pelos laços espirituais. Elas são mais duráveis e se fortalecem com a evolução. Então, cada colônia abriga um grupo de espíritos com interesses e afinidades comuns. Então, o que eu tenho que ter para viver numa cidade espiritual, Osmar? Afinidade com a cidade e com os espíritos que ali habitam. Você vai lembrar disso, porque você vai ser atraído para onde está a sua família. Todas aquelas pessoas que desencarnaram antes de você vão estar te esperando. E lá você vai relembrar de tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Pode ir, por favor? Jesus Cristo mesmo ensinou que há muitas moradas na casa de meu Pai. Isso quer dizer que a casa de Deus é o universo. E as várias moradas são as colônias espirituais e os planetas demais, como o Sol, a Lua e etc. Pode pular, filho, por favor? No livro dos Espíritos é posto que existem mundos para os espíritos errantes, que já estão desencarnados.
eles podem habitar essas colônias espirituais temporariamente. São as referências dessa palestra, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e as minhas psicografias. Pode pular, por favor. Não são apenas espíritos inferiores que habitam as colônias espirituais. Espíritos superiores também moram em tais locais para estudar ou aguardar o momento de reencarnar em mundos mais evoluídos. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai encarnando em mundos mais evoluídos. A evolução é um prêmio para o espírito. Pode ir? Existem vários tipos de cidades espirituais ou colônias espirituais. Existe, por exemplo, colônias socorristas. O objetivo dessas colônias é amparar espíritos presos ao mundo material por algum motivo. Então, nenhum de nós, quando desencarna, desencarnei, estou perdido. Não. Vão ter espíritos para te assistir, para te ajudar, para te orientar. Normalmente, quando a gente desencarna, quem está próximo de nós são os familiares. Pai, mãe, irmão, tio, avô, aqueles que foram antes de nós. Caso esses espíritos ainda não tenham permissão de nos acolher no ato do desencarne, espíritos socorristas vindos dessas cidades evoluídas se apresentam para nos ajudar. Nenhum de nós está sozinho, em nenhum momento, principalmente no nosso desenlace carnal. Pode pular, por favor. Existem colônias correcionais que têm por objetivo o atendimento aos suicidas, aos pervertidos sexuais e toxicomaníacos. Existem também colônias para aprendizados, entre outras colônias. Existem colônias de estudo. Existe muita coisa na vida espiritual. A gente não vai ter tempo nem de respirar quando chegar na vida espiritual. Mesmo porque lá a gente não respira. Pode pular, por favor? O mais importante desse nosso encontro, meus irmãos, é que você não despreze nenhuma informação aqui apresentada, pois essa pode ser sua nova realidade após o seu desenlace espiritual. Tudo que eu falei aqui, se tiver alguma dúvida, a gente bate um papo depois, me pergunta, eu posso, dentro daquilo que eu sei, né, que eu não sei muito também, estou aprendendo junto com vocês, mas o pouco que eu aprendi eu posso compartilhar com vocês sobre a vida após a vida. Pode pular, por favor? Gratidão, Osmar Barbosa, muito obrigado a todos vocês. Pessoal do YouTube, muito obrigado. Assina o canal, marca o sininho para não perder. Tem muitos vídeos aí. Alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida? Cruel, quer perguntar rapidamente, pessoal? Pode perguntar, minha irmã. A pessoa que estava com grau pode Pode ligar, desligou? Não, desligou aí, filho. Ele quer fazer tudo.